você está chegando aqui nesse vídeo, é porque você fez um eletrocardiograma e lá na conclusão apresentou bradicardia sinusal. E agora você está preocupado. Primeiro, o que é bradicardia sinusal? Segundo, o que está provocando essa bradicardia sinusal? E aí? E em terceiro, esse diagnóstico pode pôr em risco a minha vida? E esse vídeo, olha, eu tenho quase certeza, vai trazer muita paz no seu coração. Brad quer dizer batendo devagar, e cardia coração. É considerado bradicardia sinusal quando o coração está batendo menos do que 50 batidas por minuto. Então, se o seu coração está batendo 49 vezes, pronto, isso aí é uma bradicardia. Se deu 51, não, 51 é normal. Só tem um detalhe. A maioria dos médicos aqui no Brasil considera como normal uma frequência cardíaca entre 50 e 100. Porém, existe um livro na cardiologia, vamos dizer, a Bíblia do cardiologista, que é o livro do Dr. Brunald, sem dúvida é o top dos top da cardiologia. Mas lá ele coloca que é considerado bradicardia sinusal quando a frequência cardíaca está abaixo de 60. Vou deixar aí na tela para você ver. Só que a Sociedade Brasileira de Cardiologia diz que não. É verdade. Ele diz que bradicardia sinusal é quando o seu coração está batendo a menos de 50 batidas por minuto. Por que disso? Porque, gente, realmente, o problema da bradicardia sinusal é quando o seu coração está batendo tão lento, que não consegue chegar sangue no seu cérebro. E aí, se não chega sangue no seu cérebro, vai ter uma diminuição da oferta de oxigênio para o seu cérebro, e aí vai vir todos os sintomas. Tontura, sensação de desmaio, vai dar fraqueza, sonolência. E o sinusal? O que significa essa palavra sinusal? Nós temos uma bateria no nosso coração, vou colocar uma bateria de uma forma fácil de você entender, chamada de nó sinusal. Ele literalmente é uma bateria, ele produz um choque, e esse choque caminha pelo seu coração e faz seu coração contrair. Então, bradicardia sinusal significa que seu coração está batendo lento, comandado pelo nó sinusal, que é o normal. Sinistro. Agora vamos daquilo que realmente interessa. Bora! Que é justamente o porquê que você está tendo essa bradicardia sinusal, que esse é o mais importante. Então, eu vou falar vários motivos e você aí na sua casa vai tentar correlacionar se o que eu estou falando realmente está acontecendo com você. Então, vamos logo começar pelo mais comum, que mais chega aqui no consultório. Bom condicionamento físico. Os atletas, os corredores, pessoas que têm um bom condicionamento físico, às vezes é um trabalhador, o cara trabalha onde tem um exercício físico muito intenso, o coração dele não precisa trabalhar muito. Por quê? Porque o corpo é muito eficiente. Fazendo uma analogia aqui para você entender. Imagina que eu chego, vou fazer compras, tenho 20 sacolas de compra e eu vou levar para dentro de casa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 5 sacolas de um lado, 5 sacolas do outro e vou levar. Aí o que eu vou ter que fazer? Vou ter que dar 2 voltas. Pega um homem forte, ele não vai fazer isso não. Ele coloca 10 sacolas de um lado, 10 sacolas de outro e dá só uma viagem. Lei do menor esforço. É assim mesmo o nosso coração. Se seu corpo está tão bem condicionado, se ele tem uma alta eficiência de absorver o oxigênio, para que seu coração vai ficar trabalhando muito para fazer o sangue circular? É verdade. É por isso que no atleta a frequência cardíaca normalmente é baixa. Gente, tem maratonista que faz frequência cardíaca de 38 batimentos em repouso e não sente nada. E isso é considerado normal. Mas quando a gente coloca ele lá na esteira, o coração dele acelera. Pronto. Isso aí é uma causa benigna de bradicardia sinusal. Eu posso afirmar aqui que a maioria das vezes é isso aí mesmo. É? Segunda principal causa de bradicardia sinusal, o uso de medicamentos. Nós temos vários medicamentos na cardiologia e até fora da cardiologia que podem diminuir a sua frequência cardíaca. Óbvio, eu vou me concentrar aqui nos medicamentos que são da cardiologia, mas se por acaso você toma algum remédio e ele não tinha nessa lista que eu vou colocar aqui para vocês, lá na bula está descrevendo que ele provoca bradicardia ou que ele provoca diminuição da frequência cardíaca, algo assim nesse sentido. Vamos começar com medicamentos para pressão que diminuem a frequência cardíaca. Nós temos aqui 2 principais grupos. Nós temos os grupos dos beta-bloqueadores
e os grupos dos bloqueadores do canal de cálcio. Se eu vou colocar aqui o nome dos medicamentos, e aí você vai acompanhar se você está tomando algum deles. Vamos lá. Propanolol, atenolol, carvedilol, bisoprolol, nebivolol, metoprolol. São esses medicamentos terminados aí em LOL. Lembra que eu falei nó sinusal? Pois aí ia colar no nó sinusal, fazendo que a bateria trabalhe de forma mais lenta. Então, de vez seu coração ficar acelerado, seu coração vai começar a bater devagar. E isso é proposital. O médico muitas das vezes faz isso para poder realmente diminuir sua frequência cardíaca e com isso vai acabar também reduzindo a sua pressão. Só que algumas pessoas são mais sensíveis do que a outra e aí às vezes a frequência cardíaca despenca. Oi! Aí o que é que o médico vai fazer? Vai diminuir um pouquinho ali a dose do remédio. Ou tem casos que realmente vai ter que tirar. Outra causa não cardíaca que provoca diminuição da frequência cardíaca. Hipotireoidismo. Pessoas em que a tireoide está produzindo pouco hormônio. Eu sempre gosto de explicar ao meu paciente que a tireoide, ela liga o fogo do organismo. Então, quando a gente tem muito hormônio da tireoide, é como se a gente ficasse ligado no 220 e fica elétrico. O inverso é verdadeiro. Quando você já tem hipotireoidismo, você fica mais ruim. E aí você vai ter também outros sintomas, como queda de cabelo, sonolência, muita fadiga, o intestino começa a trabalhar devagar. Então, essa é mais uma das causas que de vez em quando aparece aqui no consultório. Nós temos também um grupo de pessoas que são chamados vagotônicas. O que é isso? Nós temos um nervo chamado de nervo vago, nervo que sai lá do seu cérebro, e esse nervo, ele, vamos dizer, ele faz antagonismo ao hormônio da adrenalina. Então, o hormônio da adrenalina deixa você elétrico, a pressão sobe, a frequência cardíaca sobe, e aí vem o nervo vago para contrabalancear. Ora, nós temos que ativar o nervo da ativação simpática e ora da ativação parasimpática, que é justamente o nervo vago. Existem pessoas que o nervo vago ele é muito ativo, e são pessoas que realmente têm uma frequência cardíaca mais baixa, e isso aí não é problema nenhum, porque ela não tem sintoma, segue a vida normal. Tá bom. É verdade que essas pessoas têm maior probabilidade de ter pressão baixa, mas não que precise de medicamento para isso. Na grande maioria das vezes, vida normal. E outra causa comum, que chega também no consultório de bradicardia sinusal, são pessoas que têm síndrome vasovagal. Lembra que eu acabei de falar do nervo vago? Pois é, existem pessoas em que o nervo vago funciona normal, mas em algumas situações esse nervo vago ele é ativado e aí você vai ter todos os sintomas dessa ativação do nervo vago, não é uma pessoa vagotônica, mas de forma agora muito mais intensa. Situações que provocam essa síndrome vasovagal. Calor. Já fiz um vídeo falando sobre calor. Muito comum. Uma das principais causas que levam a pessoa a desmaiar por conta de pressão baixa, de frequência cardíaca baixa, é o calor. Mas também pode ser ficar muito tempo em pé, ficar em ambiente fechado, situações estressantes, como por exemplo, pessoas que vão casar. Fica de muito tempo em pé, fica ansioso, aí de repente o marido vai lá e acaba desmaiando. Situações como urinar, defecar, também pode provocar isso, principalmente o homem que está com próstata aumentada e acaba tendo que fazer força, essa força que ele faz acaba ativando o nervo vago, frequência cardíaca cai, pressão cai e ele acaba desmaiando no banheiro. Agora, bora falar das causas cardíacas. Essa aqui é bem pouco, tá? Não é muito frequente. Então, vou separar as duas principais, aquelas que tem logo que pensar. Em primeiro lugar, doença do nó sinusal. Lembra que eu falei lá no comecinho do vídeo, nó sinusal, aquela bateria do nosso coração? Pois bem, assim como a bateria do celular vai ficando velha, vai ficando viciada, e ela vai perdendo, vamos dizer, a eficiência dela, o nosso nó sinusal também vai perdendo a eficiência. E aí, ele, de vez de disparar os pulsos para fazer o coração contrair numa frequência cardíaca normal, que seria de 50 a 100, ele começa a ficar lento. E aí o coração começa a bater 40 vezes por minuto, 30 vezes por minuto, às vezes até menos.
E aí, é claro, se é menos batida no seu coração, é menos fluxo de sangue para todo o seu corpo, você vai ter todos os sintomas que eu já falei. Segunda principal causa cardíaca de bradicardia sinusal é o infarto agudo. Não é a pessoa que já infartou, não. É aquela hora que a pessoa está infartando. Pode ativar lá o nó sinusal, outras situações, ativa o nervo vago também, e aí vai fazer o coração bater devagar. Então, na hora que a pessoa está sentindo ali dor no peito, ela pode também ter uma pressão baixa por conta de uma frequência cardíaca baixa. Mas, gente, sinceramente, essas duas causas que são as cardíacas, que são as principais, que no primeiro caso a gente leva ao uso de marca-passo, no segundo caso, claro, tem que corrigir o infarto, são as causas menos frequentes. Hashtag graças a Deus. A maioria dos pacientes que chegam aqui comigo, você que está aí assistindo, Não quero não! se encaixa lá no grupo das causas não cardíacas. Como é que é feito o diagnóstico? Bem, o diagnóstico, a principal é a parte clínica, o médico tem que conversar com você, ele tem que ver se apresenta alguma dessas situações e também fazer alguns exames. Como, por exemplo, o eletro, provavelmente você até já fez, se você está assistindo esse vídeo é porque você já fez um eletro, mas nós podemos também fazer um Holter. O Holter é muito importante, porque eu consigo verificar sua frequência cardíaca nas 24 horas. Então eu consigo avaliar como é que está batendo o seu coração durante o dia inteiro. Às vezes eu vou ter que lançar mão de um ecocardiograma para ver como é que está seu coração. Às vezes eu vou ter que lançar mão de um teste anemométrico. Por exemplo, o paciente chega numa frequência cardíaca muito baixa. Vamos dizer, eu pego um atleta aqui, chega com uma frequência cardíaca de 38, mas eu coloco ele na esteira e logo quando ele começa a andar, a frequência cardíaca dele sobe. Quando ele corre, a frequência cardíaca dele chega lá a 150, 160, beleza, eu estou despreocupado. É sinal que na hora que o corpo pede, o nosso sinusal responde e responde bem. E em casos extremos, podem pedir até um cateterismo. Lembra que eu falei que infarto pode provocar bradicardia? Então, mas cada caso é um caso, vai depender ali do seu médico, o que ele descobriu. É óbvio que o tratamento vai depender da causa. Porque muitas das vezes não tem o que tratar. Por exemplo, o paciente que teve a bradicardia sinusal porque é um atleta. Qual é o tratamento? Mandar ele parar de fazer atividade física? Claro que não. Seu coração está bem, está trabalhando bem, não tem nada a ver com isso. Então não precisa tratar. Às vezes é porque você está tomando remédio a mais. Por exemplo, você está tomando uma dose muito grande de metoprolol. Você está tomando 200 mg de metoprolol, 100 mg a gente reduz ali a dose pela metade. Mas, agora, claro, se for um infarto, vai ter que desentupir aquela artéria. Se for doença do nó sinusal, vai ter que colocar o marca-passo. Mas, doutor Cota, vai ter que colocar marca-passo? Não é muito agressivo? Não, gente, é preciso. Veja, a bateria natural do nosso coração já pifou. Ô meu, liga e desliga. Se a minha bateria natural não funciona, eu tenho que colocar uma bateria externa. O marca-passo nada mais é do que isso, é uma bateria externa para fazer seu coração contrair de forma adequada. E o prognóstico, quer dizer, qual o risco que isso coloca à sua vida? Vai depender, óbvio, da causa. Na maioria delas, prognóstico muito bom. Quer dizer, se for remédio, tirar remédio, se for tireoide, tratar tireoide, se for posicionamento físico, é considerado normal, mas se for, por exemplo, um infarto, aí o prognóstico já fica ruim. Na verdade, se for doença do nó sinusal, aí também já precisa do marca-passo, já não é tão bom assim. Falei todas as causas aqui? Óbvio que não, mas eu com certeza falei mais de 90%. Se por acaso você ficar com uma dúvida, coloca aí no comentário que eu sempre tento responder. Se eu não conseguir responder aqui, eu vou levar a sua pergunta lá para a nossa live. Todas as segundas-feiras, 18 horas horário de Brasília, eu faço uma live pinga-fogo, onde você faz a pergunta ali na hora, ao vivo, e eu respondo para você. E se você chegou até aqui porque você gostou do vídeo, não esquece de dar uma força no canal. Curta o vídeo, isso ajuda muito aqui o canal. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que nem esse. Conteúdos de medicina que vão ajudar você e sua família de fácil entendimento e sem provocar estresse e provocar alarde. Um forte abraço, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Nos veremos no próximo vídeo.